Olá, boa tarde. Como vai você? Olha nós aqui para ouvirmos o nosso querido Liosmar. Ouvirmos a palestra do nosso querido Liosmar, trazendo a sua fala maravilhosa. Mas olha o recadinho do netinho aí, de vovó. Olha, vovó, eu te amo. Ai, como é você, vovó? Vou fazer a live com isso aqui no meu coração. Viu, Arthur? Isa, querida, obrigada, viu? Demorei um pouquinho porque tava lanchando, Isa, aquela coisa deliciosa que você mandou pra mim. Fazer o quê, né? Ação e verbo entre os dois. Nunca se iluda você. Palavras o vento leva, a fé nas obras se vê. Benedito Candelária, irmão. Hashtag fica a dica para nós. Não é isso? Gratidão imensa por essa tarde de sábado, por estarmos juntos, por podermos dar continuidade a esse trabalho proposto pela nossa Casa de Amor, Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, abraçado por esses irmãos queridos da nossa casa e por esses irmãos que nós estamos trazendo para brindar vocês com os ensinamentos da doutrina espírita, com Jesus redivivo trazido para todos nós dessa forma tão linda, dessa forma tão suave, dessa forma tão cheia de amor. Gratidão, Liosmar. Vou convidá-lo já, querido, para que você se faça presente nossa casa, porque em nossos corações você já está. Seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vindo. Não sei por que, Liosmar, olha de novo, que a vossa... Não, vou fechar, eu vou abrir de novo quando você chegar. Tá bom? Tá Hoje bom. já tá maravilhosa. Liosmar, eu sempre troco de roupa para que o povo não pense que é uma live só, entende? E sempre está coincidindo. Quando eu vou procurar uma roupa, eu encontro a roupa azul. Interessante, né? É o que me enche os É, olhos na hora. Seja bem-vindo, querido. Que Deus te muito abençoe, que Deus te obrigado. ilumine, que Deus te envolva de paz. Não estou te vendo ainda, mas o meu coração já te sente. Vou lendo o Evangelho para que você tenha tempo. Do capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, capítulo 9, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Não quer você mesmo? Eu vou cancelar e você se convida. O que é que você acha, Liosmar? Que nós não estamos Pode vendo ser. você. Eu não estamos quero ficar sem ver você. Que eu adoro ver você com esse sorriso lindo, com esse colar de pérolas que você tem na boca. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, agora, querido, agora sim. Tenho certeza que agora vai. Está acontecendo alguma coisa e deve ser no meu Instagram, só pode ser. Que eu não Tá estou me ouvindo, conseguindo. Eloy? Eu ouvindo estou, não estou te vendo. É, ficou. Minha tela tá preta aqui. É, não estou entendendo isso. Eu tô lhe Que vendo, será? mas você não me vê, né? É, eu só te ouço muito bem, né? Diga-se de passagem. Eu vou sair daqui Muito. novamente e vou tentar outra vez. Isso, você sai e entra. Enquanto isso, eu vou fazendo a leitura do Evangelho. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos. Olha, vou aceitar, viu? Isso, eu acho que agora vai. Essa internet está abusando de nós, meu filho. A vida, olha,
difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. Aí, tá meio embaçado, mas tá aí. Ai, que bom! E agora, tá melhor? É, tá melhorzinha, tá melhorzinho. Meu filho tá magro, que foi? Muita Não, coisa, é né, meu impressão. filho? Tô achando ser magro. Se fosse mulher, ia adorar dizer que tava magro, né? É. É, mulher, quando diz não quer ficar inimiga de mulher, diga que ela tá mais gorda, porque mulher tem uma mania de fazer um negócio desse. Estou aqui. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o. Ó, Stephanie, coisa linda! Às 20 horas estaremos com você. É o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Árvore, 1862. Desde ontem que a nossa paciência está sendo testada, não é brinquedo, viu? Assim, mais assim, de uma forma mais visível, sabe? Porque a minha paciência já tem sido testada muito, vem sendo testada há muito tempo, mas ontem foi assim, difícil demais. Mas mesmo assim a gente conseguiu vencer, porque Que fazer bom. o bem traz umas complicações, mas o nosso coração está preparado para isso, porque o bem é bem para quem faz bem, não é? Com Leosmar, seja certeza. bem-vindo. Fique à vontade, querido. Enquanto isso, eu vou anotar as pessoas que estão com você nesse momento, para vibrar por elas no final, viu? Tá? Então, só para confirmar, o áudio e imagem tá ok. Tá ok. Para mim tá ok. Não Pronto. sei pro resto do pessoal, Então, mas para mim, de vez em quando foge, sabe? oscilando, né? Isso. Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Se o meu áudio der algum problema, vocês colocarem aí no chat, tá certo? Eu tô aqui de olho para eu ficar acompanhando e vocês não perderem, tá bom? A chuvinha aí tá atrapalhando um pouquinho o sinal da internet, mas vamos trabalhar, vamos prosseguir em frente, tá bom? Pessoal, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos, item 11, não julgueis para não ser julgados. Aí mais está um pouquinho, tu vê a internet, viu, Vanusa? Peço desculpa, mas aqui em Frepal, particularmente, está chovendo o dia inteiro. Isso acaba interferindo Mas no como você não é sinal. vaidoso, né? Você não é vaidoso. O É, importante é a é gente até, ouvir. é até bom para vocês não se assustarem. Não, adoro ver você. Então, não julgueis a fim de não sejais julgados, tá certo? Em resumo, esse subtítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos trazer uma lição muito preciosa que todos nós passamos no dia a dia, que é julgar as pessoas. Nós julgamos e nós somos julgados o tempo inteiro. Alguns julgam de forma consciente, outros até no seu inconsciente. Uns julgam mais do que os outros, mas infelizmente ainda é um vício moral que a grande maioria esmagadora da humanidade ainda possui. E aí Jesus vai nos falar o seguinte, por meio do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com eles. É um trocadilho que o Cristo faz para passar sua mensagem. A primeira coisa que ele nos faz é o seguinte: não julguem ninguém, porque vocês também serão julgados. E a segunda, a mesma régua para medir o julgamento de um também será medido para também será usada para medir o julgamento da outra. Vamos esclarecer, vamos trocar em miúdos aqui. Nós temos capacidade para julgar alguém? Sejamos sinceros conosco. Quem quiser participar no chat, vá colocando aí, ao final eu leio, tá certo?
Mas quem não quiser colocar, faça essa autocrítica, essa autorreflexão. Nós temos moral para julgar quem quer que seja? É a primeira reflexão. A segunda, será que nós temos a ciência de todos os fatos? Ou será que nós enxergamos apenas alguns fatos, algumas passagens, alguns recortes das vidas das pessoas? Então, será que nós temos essa capacidade, essa moral? Será que nós conseguimos enxergar? Será que o nosso olhar é perfeito e profundo o suficiente para julgar as pessoas? E por último, será que nós devemos julgar as pessoas ou os acontecimentos, os costumes, as condutas? Então, vamos começar. Primeira coisa, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, para que você possa julgar quem quer que seja, você precisa ter autoridade moral, ou seja, ter um conjunto de valores, um conjunto de virtudes que lhe dê essa autoridade, lhe dê essa permissão. Por exemplo, Jesus. Jesus tem autoridade moral suficiente para julgar qualquer um de nós. No entanto, ele não julga. Deus tem autoridade moral, mas também não julga. O que eles vão chamar atenção, vão buscar reprimir, combater, não é a pessoa em si, mas o seu comportamento. Nesse item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11:12, é o da mulher adúltera. A passagem da mulher adúltera deixa muito claro o comportamento do mestre perante uma situação que era reprovável pela sociedade como um todo, inclusive com a pena severa. Ela foi levada à praça pública para receber a sua execução, iriam jogar pedras nela até a sua morte, tá certo? Uma situação totalmente vexatória, humilhante, degradante, sem nenhum tipo de respeito para com a vida alheia. Mas eram os costumes da época, coisa que hoje em dia nós não aceitamos mais. Só que Jesus, chamado pelas pessoas que lá se encontravam para dar o seu veredito, para dar a sua posição, ele diz o quê? É simples. Quem nunca pecou, quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Por isso que as pessoas saem do mais velho para o mais jovem de cabeça baixa, porque elas se reconheceram falhas, pequeninas, perante a autoridade daquele que tinha proferido aquelas palavras. Porque se fosse eu, por exemplo, vocês acham que eles ficariam intimidados? Não, porque eu não tenho autoridade moral suficiente para chamar a atenção deles. Eu posso até opinar, dar meu ponto de vista, mas é o meu ponto de vista, não é a verdade absoluta. Não quer dizer que eu estou correto. Eu não tenho essa autoridade suficiente para julgar as pessoas. O que eu posso é opinar sobre a conduta, sobre o comportamento e dizer, olha, isso não é adequado. Por isso que o mestre vai e age daquela forma com a mulher adúltera. E assim deveríamos ser todos nós no nosso dia a dia. Nós deveríamos não julgar as pessoas, porque o julgamento, ele tem uma conotação negativa. Por quê? Porque normalmente é para desestimular, é para rebaixar, é para humilhar. Você não vai julgar uma pessoa para engrandecer ela. Porque se você quiser ajudar a pessoa, você não vai julgar, você vai aconselhar, você vai procurar compreender por que ela agiu daquela forma. Você vai se colocar no seu lugar. E, se necessário, vai se reprimir, combater aquele vício, mas sem julgar, porque o julgamento você ataca a pessoa. Coisa que quando você reprime, quando você repreende, você não está só repreendendo a pessoa, mas principalmente a forma, porque todos podemos cometer os mesmos equívocos. Então é uma hipocrisia eu querer julgar o próximo me achando melhor, me achando superior, me achando infalível, quando muitas vezes eu faço pior do que aquela pessoa. Nós vivemos em uma sociedade em que muitas das vezes usamos máscaras para nos passarmos por bonzinhos, por pessoas maravilhosas, por pessoas alegres, quando que no silêncio de nossas mentes, muitas das vezes, não é aquilo que nós cultuamos, não é aquela conduta, aquele pensamento, aquela fala que nós achamos
como verdadeira e que levamos para o nosso dia a dia. Por isso que de nada adianta eu querer me passar por uma pessoa que eu não sou, com medo de ser julgado pela sociedade, porque eu serei de qualquer forma. Infelizmente é um vício muito sério que nós temos até os dias atuais. Eu tenho que me preocupar é com o meu julgamento. Então, se eu que eu julgue a mim, meus comportamentos, as minhas atitudes, e não o próximo. A cada um, segundo o seu grau evolutivo, segundo as suas escolhas. Que cada pessoa possa se auto-julgar, e não eu. É tanto que quando nós desencarnamos, não existe um tribunal para nos julgar. Quem vai nos perguntar o que fizeste da encarnação que vos confiei é a nossa própria consciência. Vocês acham que Deus, que o Cristo, que os benfeitores espirituais ficam se preocupando em julgar o que nós fazemos no dia a dia? Não! Porque há leis universais que cuidam de tudo isso. São leis que vão cuidar, por exemplo, a lei de causa e efeito, de buscar e de responsabilizar quando você age de forma equivocada. Então, a primeira coisa, não julgue, porque você não tem moral, eu não tenho moral para isso. E a segunda, da mesma forma que você quer julgar e punir as pessoas, você também pode ser julgado e punido, porque Deus é justo. A lei de justiça, ela vem acompanhada da lei de amor e de caridade. Porque se Deus fosse apenas justiça, tenha certeza, pouquíssimos seres estariam encarnados. Pouquíssimos. Mas como ele também é amor e caridade e misericórdia, aí nós estamos aqui presentes nesse momento. Então façamos a nossa parte sem nos preocupar em julgar quem quer que seja. Não. Se você gosta da pessoa, se você se preocupa com o outro, então aconselha, procura de uma forma mais serena, mais tranquila, ajudar essa pessoa a combater os seus vícios morais. E principalmente acolha. Esse momento tão difícil que nós estamos passando tem que ser um momento de acolhimento, não um momento de afastamento, não um momento de apontar erros. Olha, eu te avisei, eu lhe disse que não ia dar certo. Não, isso é horrível. Quando alguém chega sofrendo até você, ela não quer ouvir, eu lhe avisei, porque não seguiu meus conselhos, não. Ela quer um abraço, ela quer uma palavra de carinho, de conforto. É isso que nós temos que fazer. É esse o nosso papel como cristão. Alguns anos atrás, um rapaz em Londres, ele criou um museu chamado Museu da Empatia. Esse museu tinha um seguinte propósito: fazer com que você tivesse uma experiência suficiente e concreta para se colocar na pele do outro. Então, quando você chegava nesse museu, a primeira coisa que você fazia, tirava os seus calçados, sapato, chinela, percata, não importa, e iria calçar sapatos que já estavam lá, sapatos velhos que pertenciam a outras pessoas. Você calçava, adentrava o museu, ia passando por várias experiências. Enquanto isso, você ia ouvir, você estava com fone, iria ouvir a voz da pessoa que era a dona daquele sapato, e essa pessoa iria contar as experiências de vida dela. Iria contar o que já sofreu, o que já passou de bom na vida, e você ia tentar se imaginar no lugar dessa pessoa. Aquelas pessoas que passaram por essa experiência falaram que foi muito boa, porque conseguiram entender um pouco mais a dor do outro, conseguiram ser mais empática, se colocar literalmente no lugar do próximo. Porque muitas vezes nós só vamos entender a dor do outro, entender por que ele se comportou daquela forma, se nos colocarmos em seu lugar. Mais uma vez, a mulher adúltera. É muito fácil você julgar quem quer que seja após cometer um adultério. Ah, mas aquele homem, aquela mulher não tem caráter. Aí começa a falar várias palavras de baixo escalão. Mas calma, você conhece toda a história? Não. Você sabe o real sentimento daquela pessoa? Não. Você sabe por que aquela pessoa traiu? Também não. E outra, não só tinha uma pessoa, tinham pelo menos três envolvidos. Porque para você adulterar, em termos de relacionamento afetivo, você tem que estar com uma pessoa e se relacionar com um terceiro. Então, quais são as condições daquele adultério? Quem realmente teve culpa? Nós julgamos muito fácil. Nós apontamos o dedo muito fácil.
Humberto de Campos, o irmão X, vai narrar como se deu esse adultério, tão famoso até os dias atuais. O marido teve culpa. O adúltero também teve culpa. Mas quem pagou o pato, como se diz no popular, foi a mulher. Claro, eu não vou me aprofundar nessa história que é belíssima, vou deixar para um outro dia, até porque senão eu passo do horário. Mas nós não podemos fazer isso. Nós julgamos muito fácil. Aparece nos telejornais, fulano matou cicrano, executou. Aí você começa a dizer pena de morte, cadeia nele, não sei o quê, sem conhecer os fatos. Nós somos grandes inquisidores. E quem sabe, se lá na Idade Média realmente nós não fomos inquisidores com a Igreja Católica. Mas até hoje nós temos essa prática, sem autoridade moral suficiente para isso. Quem somos nós para julgar quem quer que seja? Há uma história de uma mulher que ela todos os dias, pela janela de vidro da sua casa, ela ficava olhando a casa da vizinha, principalmente o quintal. Então ela começou vários dias a reclamar da roupa lavada pela sua vizinha. Ela dizia, mas que roupa encardida, que roupa suja. Essa mulher não sabe lavar uma roupa. Eu mesmo não vestiria uma roupa que ela lavava. E o marido observando ela. E os dias foram passando e todos os dias ela ia até a janela da sua casa, olhava a roupa da vizinha, como estava lavada. Num certo dia, ela chegou e disse, não posso acreditar. Hoje ela lavou bem a sua roupa. As roupas estão claras, alvas, limpas. Aí o marido chegou perto e disse, eu lavei a janela. Aí ela murchou. Porque não era a roupa da vizinha que estava suja. Era a sua janela. Então você estava olhando de forma totalmente equivocada para o próximo. Muitas das vezes, quando nós enxergamos defeitos, falhas em outra pessoa, em verdade, esses vícios estão em nós. O outro é só um reflexo, é um espelho daquilo que nós temos dentro do nosso coração, da nossa mente. Por isso que é muito fácil julgar o próximo. Que é uma das formas de você se auto-sabotar, tentar enganar sua mente, tentar se dizer que é melhor do que o que você realmente é. Quantas vezes nós nos julgamos superiores a alguém porque nós escondemos os nossos vícios enquanto que o outro deixa aparecer. Só que muitas das vezes ele deixa transparecer porque ele já está lutando, já está combatendo o bom combate, como disse Paulo de Tarso. Por isso que nós avistamos. Então, de que adianta você enganar a si próprio dizendo que não é orgulhoso quando é? Quando é? Dizendo que não é egoísta, sendo egoísta ainda. Dizendo que não é invejoso, sendo invejoso ainda. É muito melhor admitir os seus vícios e lutar contra eles. Mundo de provas e expiações. Não há seres angelicais aqui na Terra. Pelo menos não em sua grande maioria. Há alguns em caráter missionário. E são alguns, a grande maioria, são seres imperfeitos, atrasadíssimos ainda. Assim como eu, assim como você. Por isso que Jesus nos aconselhou a não atirarmos nenhuma pedra a ninguém de forma simbólica. Porque você vai julgar o próximo quando você ainda é falho, quando você ainda comete equívocos. Por exemplo, nesta semana que está sendo encerrada, hoje, sábado, 11 de julho de 2020, quantos erros você cometeu? Pois é, eu tenho certeza que vários, assim como eu. E quantas vezes você teve a humildade e a coragem de admiti-los, de pedir desculpas a quem você machucou? Nós precisamos reagir de forma pacífica. O momento é esse. Não é momento de desunião, é de união. É momento de a gente dar as mãos uns aos outros, de apoiar, não é de criticar. Se você vê alguém cometendo algum equívoco, vai, ajuda. Esquece aquela história de não meter a colher. Não, tem que meter a colher sim, em sentido simbólico, claro. Agir com a razão, com a cabeça, com a mente. E saber como enfrentar certas situações. Jesus nos diz o seguinte, Jesus diz que nós não poderíamos proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo nos deu exemplo e o fez em termos enérgicos.
Ele quis nos dizer que a autoridade da censura está em razão da qualidade e autoridade moral daquele que a pronuncia. Em resumo, passando para vocês o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não vamos deixar de reprimir o mal. Nós não vamos deixar de combater o mal. Nós vamos parar de julgar. Nós vamos dar um bom exemplo. Como é que você consegue reprimir, sufocar o mal? Fazendo o bem. Quanto mais bem você faz, quanto melhor o exemplo e maior que você dá, menos pessoas vão ter aquela, digamos assim, fugiu o termo agora, perdão, aquela coragem, digamos assim, de fazer o mal. Porque o bem, ele contagia. Quando você faz o bem, ele tem uma capacidade de contagiar as pessoas, de contaminar no bom sentido, muito mais do que o coronavírus. E aí, certa vez, os benfeitores perguntaram, mas por que o mal ainda prepondera no mundo? Pela omissão dos bons. Porque os bons são tímidos, os bons são envergonhados. Nós temos vergonha de dar um bom exemplo. Nós temos vergonha de alimentar um animal na rua. Nós temos vergonha de sermos carinhosos com os nossos companheiros. Porque se você for carinhoso com os seus filhos ou com a sua companheira, você vai ter uma orientação sexual de homossexual. A homossexualidade. Como se homossexualidade fosse uma doença. Como se homossexualidade fosse alguma coisa ruim. Homossexualidade é só uma orientação sexual. O que a vida pessoal e íntima da pessoa tem a ver com você? O que você tem a ver com isso? Nada. Nós perdemos tempo com coisas que não são da nossa alçada, que não tem nada a ver com a gente. Nós perdemos tempo julgando, criticando, o famoso fofocando sobre a vida do próximo. E esquecemos de ser úteis, de fazer aquilo que Cristo nos pede, que é amar. Não é criticar, não é julgar, é acolher, é compreender, é olhar pelo ponto de vista da pessoa também. O seu ponto de vista pode estar totalmente equivocado. Ou não. Mas na dúvida, compreende, respeita e aceita a pessoa. Certa vez um pai, com 3 filhos em casa, começou a observar o comportamento dos 3. E aí ele percebeu que eles brigavam muito, que eles discutiam muito, para ver quem tinha razão. Que um sempre ficava observando as falhas do outro, os equívocos do outro, para contar a ele, para ver se ele castigava aquele que errou. Então, para poder resolver aquela situação, ele chama os 3 na sua casa, na sala, e começa a dialogar. E diz, olha, eu tenho uma missão para os 3. Aquele que conseguir cumprir a missão até o final, vai ser declarado o meu melhor filho, o meu filho predileto. Então eles se animaram para conseguir aquele posto. Eles, olha, vocês vão até o castelo do príncipe, cada um vai levar uma mercadoria. Aquele que conseguir agradar mais o príncipe será meu filho predileto. Os 3 concordaram. Então, a um, ele deu um vaso de argila lindo, mas bem frágil. Ao segundo filho, ele confiou o mais belo cavalo da sua fazenda. E ao terceiro, um bolo delicioso. Então eles começaram a sua peregrinação, a sua jornada até o castelo do príncipe. Só que desde que saíram da fazenda do seu pai, eles não paravam de discutir. Que um não parava de dizer ao outro, olha, você não está sabendo conduzir o cavalo. O outro, você não está segurando o vaso direito. E o outro, o bolo vai cair no chão. Então, um ficava criticando o outro. Quando chega em um certo momento que eles vão fazer a travessia de um rio, aquele que estava com o vaso de argila acaba tropeçando e derruba no chão. O cavalo se assusta, o animal com muita força consegue se soltar do outro filho e foge para a floresta. O que estava com o bolo, querendo recuperar o cavalo, corre, tropeça e derruba também o bolo no chão. Quando eles se dão conta, os 3 haviam perdido os presentes. Então eles voltam cabisbaixo para a casa do seu pai. Quando o pai vê os 3 voltando cabisbaixo em silêncio, começa a sorrir. Então ele pergunta o que aconteceu. Eles vão e narram o acontecido. Então o pai diz, vocês precisam retirar a lição dessa viagem.
Se vocês tivessem se preocupado, cada qual, em cumprir a sua missão, a sua tarefa, não teria acontecido isso. Mas, por estarem tão preocupados, um em criticar o outro, um em prejudicar o outro, um em apontar os erros do outro, acabaram que todos se prejudicaram. Assim somos nós no nosso dia a dia. Quantas vezes nós nos preocupamos mais em julgar, em criticar, em apontar os erros, apontar as falhas e esquecemos das virtudes, das coisas boas que as pessoas têm também. Nenhum ser no universo é pura maldade. Nenhum ser. Porque Deus é onipresente. Então, qualquer ser, em qualquer buraquinho do universo, ele vai lá vai estar. Então, de todas as pessoas, você pode tirar alguma coisa boa. Querem um exemplo? Para encerrar, está quase terminando meu tempo. Lembram de um rapazinho, gente boa, camarada, alemão, que desencarnou no século passado, chamado Hitler, Adolf Hitler? Pois é, você pode ter muita raiva desse rapaz, mas não deveria. Porque a Sim. raiva, a mágoa, o rancor, o ódio só faz mal a você. Ele vai cumprir o seu papel. Não se preocupe, não. Não cabe nem a mim nem a você. Cabe ao nosso Pai, com as suas leis universais. Mas Adolf, se vocês não sabiam, fiquem sabendo, ele gostava de animais. Ele tinha um pastor alemão que era uma coisa linda, que ele cuidava muito bem. Ele era apaixonado por uma judia, uma moça de origem judeia. Ou seja, ele não era pura maldade. Mas quando você se equivoca, o estrago pode ser muito grande. Para você fazer muita coisa equivocada, não precisa de muito. Por isso que nós temos sempre que usar a razão, consentimento. E na dúvida, seguir os ensinos do Cristo. Eu sempre falo, você está em dúvida no que fazer? Seguinte pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Você não vai errar de jeito nenhum. Agora, se você se perguntar o que Liosmar faria no meu lugar, você vai errar, você vai cair. Então não faça isso. Para finalizar, nós estamos atualmente num momento de relativismo muito grande, em que as pessoas fazem o seguinte: isso é certo ou errado? Depende. Depende se vai ser bom para mim ou ruim. Se vai trazer prejuízos ou benefícios. E não é assim. Quando André Luiz perguntou aos benfeitores o que é o mal e o que é o bem, eles responderam: André, o bem é aquilo que é bom para você e para todas as pessoas. E o que é o mal? Aquilo que é bom só para você, porque é fruto do egoísmo. Então, hoje, não dá para dizer isso é bom ou mal, dependendo do meu ponto de vista, não. Isso vai ser bom para todos nós? Vai. Então, ótimo. Não vai ser bom para todos nós? Então, não é bom para ninguém. O mundo só está do jeito que está porque eu acho que é muito bom ter a minha despensa farta, enquanto que há casas que não tem nada para comer. Então, para mim é bom, mas para eles não. Enquanto a minha conta bancária tem dinheiro, a de alguns pais de família não tem nem para comprar um leite, um pão, amanhã. Então, não é bom. Mas se eu não me preocupar com isso, não adiantou. Eu não compreendi a lição. Então paremos de nos preocupar com a vida do próximo. Se você quer se atentar para a vida do outro, se atente para ajudar, para ser útil, para estender a mão, o ombro, para chorar com a pessoa quando for necessário e sorrir sempre que puder também. Mas se você só pensa em julgar, em criticar, em apontar o dedo, faça isso na frente do seu espelho. Aí sim, você pode apontar o dedo, você pode julgar e você pode criticar à vontade. Meus irmãos, era isso, né? Vou para o chat agora. Claro, como eu sempre falo, não dá para esgotar tudo, é sempre só um pedacinho ali do que diz o Evangelho. O Evangelho é riquíssimo, então continue lendo, continue estudando, tá certo? Se porventura ficar alguma coisa que não foi bem explicada, pode me procurar no privado, tá bom? Fiquem à vontade. Eu vou aqui para o chat para dar um abraço virtual em todos vocês aqui. Né? Eu vi que tiveram algumas colocações. Vanusa, boa tarde. Ela falou agora, né? Agora tá me vendo, eu acho, por causa do início. Mari Cantora,
Vanusa, Stephanie, logo mais às 8 horas, né? Stephanie, companheira de profissão, então não percam. Elias, Viviane, Mari, Vanusa, Catiane, boa tarde a todos vocês. Tânia, deixa eu botar aqui, quem mais? Vanusa falou que julga, condena e ainda dá a sentença, infelizmente é assim. Vanusa, infelizmente é assim, né? Cabe a nós dar o bom exemplo de não julgarmos mais. Quando alguém vier para você, para mim, para qualquer pessoa dizendo, rapaz, você ficou sabendo daquela história, corta. Diga, olha, é o seguinte, se for para falar mal das pessoas, fale com outra pessoa. Você vir contar alguma coisa importante, tudo bem. Você vir contar como as pessoas estão passando, está precisando de ajuda, tudo bem. Mas se vem para falar mal, para denegrir, para ficar criticando, aí você procura outra pessoa. Então, esse deve ser o nosso comportamento, Vanusa. Marlene, boa tarde, minha querida. Rosângela. Vanusa fala, não temos moral, não. Com certeza, Vanusa. Nós não temos essa moral para estar julgando as pessoas. Leila. Boa tarde, Leila. Por sinal, o tema de hoje foi uma sugestão de Leila. Logo cedo ela mandou isso aí para mim, então aí tá a explicação para todos nós. Sandra, boa tarde. Lourdes, boa tarde também. Deixa eu ver quem mais aqui. Eita, congelou aqui meu chat. Deixa eu voltar aqui rapidinho, pessoal, que deu uma congelada. Voltou. Deixa eu voltar aqui onde é que eu estava. Aqui. Marlene fala, boa tarde, saudade de você, Liosmar e Lenói. Você é uma mulher linda e maravilhosa. Deus lhe abençoe e lhe dê forças, coragem nesse momento difícil. Acertou em cheio, Marlene. Não tiro nenhuma palavra da que você colocou. Tenha certeza. E Lenói, sim, é um prazer para todos nós conviver com essa mulher fantástica, com esse sorriso maravilhoso que ela sempre tem. Mari diz, sempre desejar avaliar nosso comportamento e lembrar que todos temos o livre-arbítrio. Silenciar, por mais que seja difícil, temos muito o que melhorar, com certeza, Mari. O autoconhecimento é isso, é você procurar se conhecer, conhecer suas fraquezas e suas forças, suas virtudes, seus vícios, entendeu? E combater os vícios, sabendo que há momentos em que é muito melhor ficar em silêncio, engolir seco, como diz o povo, do que falar alguma coisa e criar uma certa celeuma, uma discussão desnecessária. Se nós soubéssemos calar de vez em quando, tenha certeza que nós iríamos evitar muita dor de cabeça. É melhor ter paz do que ter razão. Fernandinha entrou aqui. Um abraço, Fernanda. Elaine Azevedo, um abraço. Clara Uélia, desculpe se eu falei errado, tá certo, Clara? Clara. Leila fala, um momento de acolhimento quando a pessoa procura ser diferente, mas quando ela acha a grosseria e algo que somos obrigados a conviver, o que faremos? Olha, tem pessoas que realmente não aceitam o diferente, não aceitam conselhos, não aceitam pontos de vistas que não sejam da própria pessoa. E tem pessoas que são grosseiras também, infelizmente. Então, Leila, nós não conseguiremos nunca mudar ninguém. Nós podemos ajudar a pessoa a se transformar, ajudar a pessoa a se melhorar, dar o bom exemplo e ficar à disposição. Mas a questão da reforma íntima, do você querer se melhorar, é uma escolha pessoal. Se por acaso alguém é grosso com você e você está ali, vai tentando, vai insistindo, com amor, com um sorriso nos lábios, com os braços abertos. Mas se chegar um momento que ficar insuportável, você também tem que ser caridosa com você. E diz, olha, é o seguinte, eu estou à sua disposição. Se você precisar de mim para qualquer coisa, conta comigo. Mas eu vou me afastar um pouquinho, porque você está fazendo isso comigo. É semelhante, sabe o que, Leila? Guardadas as proporções, nossos guias espirituais. Eles não se afastam de nós nunca, nunca. Nós é que causamos o afastamento deles. Então, se eu passo a pensar negativo, a agir de forma negativa, eu me aproximo mais com os irmãos atrasados e me distancio dos benfeitores, inclusive meu anjo da guarda. Mas no momento que eu mudar minha frequência, ele vai se aproximar mais uma vez. Elias diz, se a lei de Deus está escrita na consciência, o julgamento de nós mesmos será feito pela nossa própria consciência. Será feito pela nossa própria consciência. Elias, quem nos julga é a nossa própria consciência. Deus não nos julga. Jesus não vai nos julgar em nada. Um espírito evoluído não vai nos julgar em nada. Tá certo? Ele vai repreender
as nossas falhas, vai nos chamar a atenção se necessário, irá nos mostrar que há consequências para todos os atos e atitudes, pensamentos, sentimentos, mas nunca vai nos julgar, porque ele não vai nos diminuir, não vai nos menosprezar, não vai nos humilhar de forma alguma. Quem vai nos cobrar é a nossa consciência, que já nos cobra diariamente. Eu sei que você não é de fazer isso, Elias, mas é só um exemplo, tá certo, meu querido? Experimenta agredir um animal na rua. Sua consciência, na hora, vai dizer: isso é errado. Isso é um julgamento que você está fazendo, um auto-julgamento. Não faça isso. Você vai causar dor no animal. Você vai se prejudicar, vai contrair uma dívida. Então, a consciência é quem faz esse papel de fiscalização, tá certo? E é ela que vai nos cobrar quando desencarnarmos. Tenha certeza disso. William, boa tarde, William. Um forte abraço para você, para sua família. Rosângela, um abraço, minha querida. Shirley chegou aqui. Boa tarde, Shirley. Sandra falou mesmo que o argueiro e a trave, com certeza é Sandra. Nós enxergamos um cisco no olho de qualquer pessoa a 1.000 metros de distância. E não enxergamos uma parede de 5 metros na nossa frente. Isso é egoísmo e orgulho, principalmente orgulho. Nós não queremos nos reconhecer, não todos, claro, mas uma boa parte da humanidade, pequeninos, falhos. Só uma pitadazinha para vocês aqui, para não estourar meu tempo. Imaginem quando nossos irmãos que já estão por aqui no planeta Terra, estão em suas naves e tudo mais, quem estuda mais profundamente sabe disso. Só que, entre aspas, estão invisíveis. Quando esses irmãos, os extraterrestres, se mostrarem, como a humanidade vai reagir? Porque nós nos achamos superiores. Nós achamos que o universo foi feito para nós, que nós somos o centro do universo. E não somos. Então, isso é uma das formas do orgulho. Então, é só uma pitadazinha para quem gosta de um pouco de ufologia, entendeu? E, assim, tire o termo extraterrestre da cabeça, porque traz uma conotação um pouquinho de medo, de amedrontamento. Coloque o seguinte: irmãos que moram em outros países, só que esses países não são nesse planeta. Ângela, boa tarde. William. Gilvan chegou aqui, boa tarde, Gilvan. Creuza, Lígia. Janison fala paz de espírito para todos nós, meu irmão. Thalita, Marise Mendonça, boa tarde. Jeane. Marlene fala, é bom demais ouvir você, meu irmão em Cristo. Eu que agradeço, Marlene. Tenho certeza, em breve quero ver você de volta na porta da nossa casa aí em Itabaiana, dando a ração dos gatinhos. Gatinho não, né? Porque tem um gato que é maior do que eu. Sinal que vocês estão tratando eles muito bem. E é isso. Não tem mais, É porque tem ele tem mais. casa. Ele É tem em casa, dona. né? Ele tem dona. Ah, tem dona? Sabia não. Tem. Todo vaqueiro tem. Fernando chegou aqui, Mônica, Jussiara, Ana Santos, Leila, não acaba essa live não, como é bom ouvir vocês. A gente volta terça-feira e quarta, né? Quarta eu acho que é meu dia. Então, terça-feira, 5 da tarde, quarta, 7 da noite e próximo sábado, 5 da tarde. Lembrando a vocês que se eu desencarnar nesse meio tempo, eu volto, vou aparecer aqui na live em espírito, então vocês não fujam, nem fiquem com medo. Jane vai falar aqui, Deus abençoe vocês, a todos nós, minha querida. Claudinha aqui botou um sorrisinho. Rosana, boa tarde. Catiane fala oi. Mari disse, Osmar, o que fazer se a nossa mudança afastar pessoas que não compartilham das nossas novas opções? Passamos por isso quando mudamos para o Espiritismo. Lamente, Mari. Nós temos que escolher sempre, primeiro, sempre, Deus. Deus, Jesus, os bons espíritos. As outras pessoas, por mais que sejam da nossa família consanguínea, tem que vir em segundo plano. Deus em primeiro plano sempre. Então, aqueles que não quiserem nos acompanhar, lamente, não os abandone jamais, permaneça à disposição. Mas se eles não quiserem ficar com vocês, é uma opção deles. Eu sou bem claro para todo mundo. Olha, quem quiser ser meu amigo, quem quiser ficar na minha vida, respeita a doutrina espírita. Não precisa gostar, não precisa ir para centro espírita comigo, não precisa nenhuma palestra minha. Só tem que respeitar, porque eu só deixo de ser espírita se Jesus aparecer aqui na minha frente e dizer, você vai deixar de ser espírita. Mesmo assim, a gente vai discutir um pouquinho ainda. Tá certo? Claudinha tá sorrindo aqui. Leila tá acenando. Daniela entrou. Cheguei atrasada hoje. Daniela, a live fica salva no Instagram.
e também no É, canal do YouTube chegou mesmo, do atrasada. Lar e Abrigo Pedro Garcia Moreno Filho, tá certo? Pessoal, aproveitando rapidinho, entre no YouTube, Lar e Abrigo Pedro Garcia Moreno Filho, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem os vídeos e assistam. Lá tá todos os vídeos estão ficando salvos lá, tá certo? Então, quem perdeu o começo, pode ir lá ou aqui no Instagram. E vão compartilhando, vão divulgando a mensagem do Cristo. Não só as minhas, mas todas as palestras, estudos, tá certo? Rafa, Leila falou, já desisti. Não desista não, continue firme, guerreira. Eu sei que você tem muita força. Daniela diz, eu já tentei tanto ajudar uma pessoa, vejo que não estou conseguindo, não estou pensando em assim, não julgo, mas para meu bem espiritual estou pensando em me afastar, não abandono porque já estou sentindo peso. Não abandone, Daniela, tá certo? Como eu falei, se você vê que não tem como mais ficar tão próxima, você pode se afastar um pouquinho, respira, recarrega as energias, recarrega as suas forças, mas continua orando, continua vibrando, torcendo por essa pessoa. E sempre que puder, manda uma mensagem, liga, tenta visitar pessoalmente quando puder, claro, por enquanto não pode, mas pelo menos continua orando, continua vibrando, tá certo? E tenha certeza que você já ajudou essa pessoa. Talvez não como você queria, mas alguma coisa de útil você já fez sim. Rosângela, obrigada. Que Deus abençoe você e Lenói. Muito bonita a palestra. Obrigada, Rosângela. Conte sempre com a gente, comigo, com essa mulher maravilhosa aí de azul, com esse colar lindo no pescoço dela. Minha escrita saiu toda errada, Daniela fala, não tem problema não, Daniela. Pode ficar tranquilo, deu para entender bem, viu? Thay, Leila fala, não fala desencarne. Isso, Mari, Dani e Brunasa. Pronto, encerramos. Foi bom, né? Tivemos bastante participação, muitas perguntas, dúvidas. Que legal. Em breve nós Isso. estamos aí bolando já um seminário, né, Helenóis, sobre o suicídio, né? Daniela acabou de falar, já tentou a sua amiga, né? Já tentou suicídio e não foi uma vez só. Então, Daniela, em breve, tá certo? Se você puder, peça para ela assistir. Vai vir aí um seminário muito bacana, não só meu, mas também de outras pessoas também falando sobre o suicídio, que é um tema sempre muito importante e atual. É isso. A palavra é sua, Ilenói. Então, eu já ia até falar, você se antecipou, mas é importante, gente, que vocês se inscrevam no nosso canal. Ontem nós tivemos dificuldades e nós precisamos dos 1.000 inscritos para que nós possamos fazer esses seminários, para que a gente tenha mais tempo, para que a gente tenha um alcance maior. Então, vão lá, se inscrevam em nosso canal YouTube, assistam, compartilhem, como disse Eliosmar, curtam, mas se inscrevam, por favor, viu? Para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, que é muito importante, tá bom? Gratidão, Liosmar. E, olha, se todos nós já estivéssemos feito essa inscrição, já estaríamos em muito mais de 1.000. Então, vou apelar mais uma vez, por favor, se inscrevam. Não custa não, gente. É só botar o dedinho lá. Lara Abrigo Espírita, pá! Aí tem lá, inscrever, bota o dedinho, curte, passa para diante, peça os amigos, Com cada um pede para certeza. 10. Por que é tão difícil fazer o bem desse jeito? Se a gente acha dificuldade em fazer um negócio desse, eu não acredito em nada que o povo faz. Que é muita dificuldade, gente. Oh, 1.000 é uma luta, a gente não consegue. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa parte. Com Nossa Senhora, vamos contribuir para um mundo melhor, para que o nosso querido Liosmar venha falar com a gente, tá bom? Agora, Liosmar, você sabe que eu dou um presente, né, a todo mundo, né? Que sim, faz palestra, né? Então, faça a prece. com certeza. Bom, meus irmãos, vamos agradecer a nosso Pai, nosso Gratidão, Criador que nos viu? deu a vida. Sempre, minha querida. Agradecer ao nosso Pai pelo dom da vida, aos benfeitores espirituais por toda a companhia, a ajuda e força que vem nos dando nesse momento tão importante para a humanidade e pandemia. Que nosso bom Deus possa abençoar, proteger e fortalecer todos os profissionais da área da saúde, para que eles continuem nessa missão linda de ajudar as pessoas, de salvar a vida física. Que nossos governantes e representantes políticos possam ter a consciência e exercer o seu papel perante a cidadania. Que nós possamos compreender e amparar mais as pessoas sem julgá-las por nada em nenhuma circunstância. Que todos os nossos irmãos que estão pensando ou já pensaram no suicídio, que tirem essa ideia da sua mente e que todos os que cometeram suicídio possam se perdoar, possam perdoar quem os machucou, assim como nossos irmãos abortados. Enfim, que Maria Santíssima, nosso símbolo de mãe,
possa abençoar, proteger e nos guiar no caminho que leva ao nosso Mestre Jesus, que por consequência nos conduzirá um dia aos braços amorosos do nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis jamais cairmos em tentação. Livre-nos sempre, Pai, de todos os males. Que assim seja. Gratidão, amigo. Gratidão. Deus te ilumine, Deus te ilumine. Tchau. A todos nós.